caros alunos, tudo bem com vocês? A gente está dando continuidade à aula 4 e a gente falou de classe Nycteridie, né? E agora a gente vai falar da família Nycteridie. Nycteridie, né? Eles são bem interessantes porque eles têm esse rosto que tem como se fosse uma depressão, tá afundada no meio do crânio deles, né? Tem uma depressão bem profunda entre as órbitas, né? E ele tem esses processos pós-orbitais que parecem babatanas de tubarão, né? Juntos eles fazem uma flecha, né? Então, você combina essas duas coisas, então você tem um disco e essas arcos supraorbitais, né? De que juntos fazem como se fosse um copo na cabeça, né? Os molares são bem dilamnodontes, né? As premaxilas não têm um ramo nasal, não, desculpe. Ah, as premaxilas têm o braço palatal nasal só. Eles estão fundidos e a maxila, né? Mas eles não estão fundidos um com o outro, né? Então, o tamanho é, sei lá, o antebraço é 35, 65 milímetros, né? Então, menor, pequeno a médio, né? O bicho vivo, ele tem uma, como não é folha nasal, né? Ele é como se fosse uma fenda com um monte de pele assim, né, em volta de uma concavidade, normalmente rachada no meio entre as narinas, né? As orelhas são grandes, redondas e separadas. O tragus está presente e é pequeno, né? Ele tem o segundo dígito ausente, mas o metacarpo está presente. O terceiro dedo só tem duas falanges, né? O dedão não é muito grande. Os pés e o pé é fino, né? As garras não são grandes. O calcar está presente, é bem desenvolvido, né? O calcar é aquela cartilagem que tem no calcanhar, né? Ele tem um longo rabo de que forma um T, né? Termina num T. E completamente e abarca todo o urupatage, né? Desculpe, aqui, ó, a premaxila está presente só nos braços palatais, né, fundidos com os outros e com a maxila. Mas o braço nasal não está presente, né? Então aqui está errado, porque ele fala nasal, né? Palatal, nasal, né? Só palatal. O processo pós-orbital está presente e, e é obscuro e obscurecido com esse tórax supraorbital, né? O crânio tem uma grande depressão entre as órbitas, a fíbula está ausente, né? E os molares são trituberculares, né? A fórmula dentária é 2, 3 incisivos, né? 1, caninos, 1, 2 premolares e 3, 3, né? Lembrando que 3 em cima, 3 embaixo, né? Molares, né? 32 dentes, né? Eles todos são nictris, né? É, morcegos com um buraco, né, na testa, né, hollow, né, ou slit, né, que tem uma separação, né. Eles são encontrados da África, inclusive o Oriente Médio, a Índia até o Sudoeste Asiático. Então aqui é a característica mais marcante, eles são bem bonitinhos, gente. É porque eles são tamanho, sei lá, daqueles filostomídeos, filostomini, né, e tipo Tonacha, Ectopteros, né, essa turma, né, Micronictris, né. E eles têm orelhas bem grandes, eles têm asas largas e curtas, eles são capazes de um voo com grande capacidade de manobra, eles são gleaners, eles comem os insetos na superfície, né,
das folhas e das pedras e assim por diante do solo, né? E eles têm duas estratégias, né? Que já foi documentada com o rádio colar, né? Ou eles ficam pendurados olhando as coisas lá embaixo passarem, aí eles pegam, né? Ou eles saem voando e buscando, né? Inclusive eles podem comer aranhas, né? E eles têm esse rabo que acaba numa cartilagem em forma de T. Isso aí é bem interessante, né? Orelhas grandes normalmente é encontrado em glinas, né? Aqui, lembra daquelas várias caudas? Por exemplo, Crasionichthyes era E, né? Em Balonoridia era J. F era Rhinopomatide, né? G era Moocide, né? A gente ainda não viu, né? Bom, eles têm uma cauda completamente dentro do Urapatágio, como o H, né? Que é do Vespetilionídeos, só que ela termina numa cartilagem em forma de T. Então, essa aqui é essa aí é uma linda questão de prova. Veja que bonito, né? Aí pede, identifique a família do morcego listrado ao lado. Bom, aí você nota que a cauda acaba, ela está completamente dentro da oripatagem, ela termina numa estrutura em forma de T. Nesse caso, como as perninhas estão juntas, ele fez um V, né? Mas aí dá para ver. E depois, olha, orelhas grandes e um monte de pregas no rosto, e tem como se fosse, sei lá, né? Uma fenda no meio de cada uma delas, né? Então é como se eles não tenham uma folha nasal, mas muitas folhas nasais, né? Então, normalmente, quem tem folhas nasais emite o som pelo nariz. E quem não tem, emite o som pela boca, né? Então, aqui, ó, um desenho lindo de nictrisagem, né? Com as orelhas gigantes para ele detectar insetos na superfície das coisas, né? Então, ele não está pegando insetos voando. Ele está pegando insetos no chão. O inseto achou que estava bem, né? No chão. Não tá. Ele foi atrás. E tem essa fenda no meio do rosto, né? Com muitas pregas de pele, né? Então, é, 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 o seu longo rabo com um final em forma de T, né? Ou Y, né? Depende se ele relaxa, né? Ah, veja o calcar aqui, tá bem evidente o calcar, que é uma cartilagem que se prega no calcâneo, o osso calcâneo, ela vem da forma que é o urupatágia, né? Então ele ajuda a controlar a forma do urupatágia, né? Um, e eles têm orelhas grandes que parecem separadas, mas são juntados na base por uma coisinha. Mas na verdade, quando você olha, você acha que elas estão completamente separadas, né? A cor da, da pele, que normalmente é bem comprida e sedosa, vai do marrom até o ferrugem, até uma cor cinzenta, um marrom claro, né? Tem 12 espécies do único gênero, né? E a distribuição tem em Madagascar, tem na África, tem na Arábia Saudita, tem em Israel, e tem outros lugares, por exemplo, a Indonésia, sudoeste de Burma, Indonésia. Eles adoram cavernas, mas eles podem ser encontrados em túneis, prédios, árvores e mesmo em buracos de porco-espinho e aardvark, né? Aquele é como se fosse tomando ar da África, né? É, eles comem de tudo, né? Eles comem aranhas, ou seja, a aranha não sai voando, então eles estão comendo no meio da teia, né? Eles podem comer mariposas, um monte de insetos e escorpiões. Algumas espécies incluem, incluindo o grande Nycteris da África, comem peixes, sapos, aves e mesmo outros morcegos, né? É, bom, aqui a gente tem um crânio de Nycteris, né? Mostrando esse buraco no meio da testa, né? Ó, as premaxilas só com os ramos palatais, né? Não consegui se encontra aqui no meio, né? Tem um buraquinho aqui, não tem nada em cima, né? Então, lembra, a nossa premaxila está aqui, ela é inteira. Ela tem ramos nasais e palatais, mas dele está faltando o nasal, né? Então tem como se fosse um buraco, né? E olha, eles têm essa crista supraorbital, né?
bem forte aqui. Esse aqui também, ó. Esse aqui, né? Então, crânios de Nycteris, né? Ah, mostrando bem a concavidade no meio da testa, né? Agora, tem vários, né? Gambienses, grandes, híspida, macrotes, madagascarienses, de Madagascar, Majo, Nana, Parisi, Tebaika, Vinsone e Udi. Tudo isso aí na África e Oriente Médio, né? Na Índia não tem. Talvez tinha e ficou extinto, né? Mas na Malásia, Vietnã, Camboja, Laos, Birmânia, Malásia, Indonésia, tem. Bom, eles são o Jabanica e Tragata, né? Hoje em dia, lá dizia 12 espécies, mas na verdade hoje em dia são 16 espécies. Né, a mesma distribuição assim é azul, né? Eles. A gente não sabe exatamente para que serve essa estrutura no meio do rosto, só que provavelmente está envolvido em uma colocação. Os olhos não são muito grandes, as orelhas são gigantes, em forma de oval, e os tragos são pequenos. Eles têm asas bem largas, permitindo um voo ágil. A última vértebra é em forma de T, né? Ah, olha aqui o tragus, né? Olha que bonitinho o tragus. Eles são bem noturnos e pegam suas presas fazendo gleaning das rochas, folhagem e chão. Eles comem artrópodes, mas os níqueis grandes comem bastante vertebrados. Eles usam, eles ocorrem numa grande variedade de habitats, e usam uma grande variedade de lugares para se abrigarem, né? Inclusive buracos nas árvores e, e túneis de animais que cavam buracos, né? Eles normalmente são encontrados em baixo número, principalmente Nycteris major, né? É, tem uma espécie, Nycteris vinsoni, que só tem um espécime tipo de Moçambique em 1965, nunca mais foi encontrada, né? A Nycteris javanica depende de florestas na ilha de Java que estão desaparecendo. Nycteris arche, da África, Nycteris aurita e gambienses, e essas outras, a gente sabe pouco sobre elas, né? Bom, então esse aqui é o Nycteris grandis, né? Então veja aí, ó, muitos desses morcegos parecem que são personagens que saíram do Star Wars, né? Então veja, ele tem esse monte de prega no meio do rosto e uma fenda no meio, né? Ele vai de 23 a 63 gramas e tem uns 6,3, 9,3 centímetros de comprimento, né? Ele tem essa pelagem, né? Cor de gengibre, né? Meio ferrugem, né? E o marrom claro com ferrugem, né? E ele ele tem orelhas grandes e ele gosta de áreas úmidas, né? Principalmente ao lado de rios e assim por diante. Mas ele também pode ocorrer na savana. Ele gosta de árvores ocas onde eles ficam sozinhos ou em pequenos grupos. Ele é um predador formidável. Ele usa a ecolocação para caçar sapos e lagartos e aves e outros pequenos vertebrados e aranhas e escorpiões, artrópodes grandes. Eles podem fazer uma estratégia de sit and wait, né? Que eles ficam paradinhos e quando eles escutam um bicho passar, eles descem e pegam, né? Mas eles também procuram fazer busca ativa por eles, né? Dá para saber o que eles comeram porque eles vão embaixo de um ponto de tocaia deles, começa a acumular pedaços de animais. E se você botar um plástico embaixo, você pode ver o que eles estão comendo, né? Pedaços de asa e assim por diante, né? Essa espécie ela se reproduz na primavera ou
depende do lugar na África, no inverno. Ele é super raro, mas ele não é considerado ameaçado, né? Aqui a gente tem um morcego, né? Nicteris, né? Devorando, né? Olha, veja esse rosto fendido com muitas pelinhas, né? Pregas de pele, né? Ele está comendo um morcego Hippocyderidae, né? Ou Rhinolophide, né? Horseshoe bat, né? Aqui é outro, né? Ele, o rosto cheio de pregas, né? Dividido, né? Um, calcâneo comprido, e principalmente o rabo completamente acabando no T, né? Então, batendo o olho, você sabe o que que é, né? E aqui ele é uma mãe com um filhotinho, né? Então, esse aí é o Nycteris macrotes, né? Ele ocorre numa área super grande, né? Na África subsaariana, né? Até o Botsuana, né? Então, na costa, né? Da costa do Marfim, né? Até é, Botsuana, né? Na fronteira com a África do Sul, né? É, é, ele tem uma pelagem super grande e sedosa, né? E ele gosta de savana úmida e inclusive embaixo de pontes e cavernas, né? E às vezes estão em grupos de 600 colônias menores, não é rara, né? Eles algumas ficam em bandos de 20 em casas, né? Né, no sótão da casa, né? E inclusive naquelas cabanas de palha, né? Eles vão devagar, eles são super ágeis e comem besouros, cupins, gafanhotos. E eles parecem que migram, dependendo da falta de comida, né? Mudanças na agricultura provavelmente estão afetando eles, né? Agora, Nicrisácea é outra também, né? Nessa região aí central da África, mais úmida, né? E central da África Ocidental, central, né? É aquele em posição de tocaia, né? Esse aqui comendo né? Acho que é um gafanhoto, né? É uma esperança, né? Então, a cauda completamente incluída, né? Ele é presente em boa parte da África, inclusive Moçambique e Angola, né? Essas regiões que falam português, né? E, e ele tem uma pelagem meio acinzentada, né? E eles comem, inclusive, aquelas Marias Fedidas, que também tem green stink bugs, né? Eles pegam no chão, né? A época de reprodução depende da localização. As fêmeas têm um filhote por ano, eles carregam com eles e para proteger dos predadores. A gente viu essa fêmea aqui com um filhotinho aqui de outra espécie, né? Aqui, ó, Nycteris thebaica, né? De novo, esse rostinho aqui, um Nycteris thebaica ali à esquerda, né? Aqui é todos os Nycteris combinados, né? Para você ver que ele cobre boa parte da África no seu Saara, né? Aqui um grupo de Nycteris, né? Fazendo pose, né? Então vejo essas fendas no meio do rosto, né? E se der para ver a cauda, né? A cauda em T, né? Aqui, ó, bem a cauda em T, né? E aqui da Malásia, né? Nycteris tragata, né? E no sudoeste de Mianmar, Tailândia, incluindo Malásia, Sumatra e Bornéu. Ele é pequeno, com uma pele meio avermelhada, um pelo, pelagem meio castanho avermelhado, grandes orelhas e um rosto meio achatado. E pequenos olhos, né? Essa pele dele, né, provavelmente direciona os chamados de ecolocação. Eles gostam de florestas úmidas, né?
tanto em baixada quanto áreas mais altas, e eles gostam de ficar em rachaduras nas pedras, né? Em buracos de árvores e em prédios. Ele come fazendo gleaning, né? Ou seja, pegando certa superfície, e eles conseguem voar, pega o inseto no chão e consegue levantar voo saindo do chão, inclusive carregando uma presa pesada, né? Como uma lagartixa, por exemplo. Ele está parcialmente quase ameaçado, dada a sua raridade natural e a taxa de florestamento que ocorre na área em que ele ocorre. Eles pelo menos ocorrem em vários parques nacionais e outras áreas de proteção, né? Nycteris javanica, né, ocorre nessa mesma região, né? É endêmica da Indonésia, onde se encontra apenas as ilhas de Java, Nusa Penida e Kanggana. Né? Ele tem 18 gramas, né? Então é pequenininho, né? Como esses Philostomini pequenininhos, né? Ele é bem carnívoro, eles são bem carnívoros, não importa se eles são pequenininhos, eles comem bastante coisa. E aqui a gente vai mudar de família, então vou fazer uma pausa para vocês digerirem a informação, né? Então, foi gravação?